Bom dia a todos. Bom, os amigos do presencial, a gente deu um delayzinho, né? Quem está ao vivo também, em função também da chuva, hoje aula inaugural da pós-graduação, mas não tem prejuízo nenhum com relação ao nosso conteúdo, tá bom? Beleza? Então vou dar outro bom dia para a edição, viu, Mike? Beleza, então. Vamos lá. Bom dia a todos, boa tarde, obrigado pela atenção, boa noite, boa madrugada. Pessoal, a gente dá sequência ao nosso curso preparatório, e hoje a gente tem, né, um encontro conjunto. Mike, confere isso aí com os meninos, por favor, que eu fiquei agora aqui, assim, apreensivo com isso. É um encontro conjunto em direito, em primeira fase de OAB e o concurso de delegado. A gente, às vezes, notadamente comigo, eu faço uma reunião de turmas, e aí é bacana, porque sempre o nivelamento por cima, né? É bem verdade que o OAB tem uma cobrança hoje, tão ou às vezes mais difícil do que o concurso de delegado, né? E, logicamente, a gente sempre está, às vezes, claro, a gente sempre está nivelando por cima, né? Então, isso é importante, e eu dou as boas-vindas a todos também. Hoje, um dia, pessoal, absolutamente atípico, né? Era para estar essa turma lotada, gente sentada no chão aqui, né? Caderno assim, todo encurvadinho, anotando cada observação, mas os amigos do online não têm ciência disso. Mas ontem, desde ontem em Salvador, chove de uma maneira assim, além do normal, né? Eu confesso que fiquei assim, muito preocupado. Ontem à noite, inclusive, engraçado que eu sou do tempo, eu tenho meio que um trauma disso, eu sou do tempo que quando chovia aqui em Salvador, era assim, só ficava esperando contar as pessoas que iam morrer. Era assim, né? Os mais novos, graças a Deus, não vivenciaram isso. Mas hoje em dia, com certeza, políticas públicas, né? Enfim, os governos, de modo geral, fazendo contenção de encostas, enfim, os elementos, que, por sinal, é o assunto de hoje, né? Responsabilidade extra contratual do Estado, está ligado ao tema de hoje, né? Então, repara, o fato de ter chuva, por si só, impede, né, que o Estado responda? Não, porque se tem chuva e não tem uma encosta, né, assim, para conter as casas, e gente morre, cai e morre, logicamente que ele tem também uma parcela, né, assim, de responsabilidade. Mas, voltando a esse tema específico, Mike, chama Gilmar para arrumar o som aqui para mim, enquanto você filma aí também, a gente começar com calma. Então, o que acontece? Em função de tudo isso, a gente hoje de manhã, que também amanheceu com muita chuva ainda, imaginando que a cidade estaria uma condição mais ruim em relação a trânsito também, a gente fez um desconvite e um convite, né? Um desconvite, que foi das pessoas que preferirem ficar em casa, e muitos está se vendo que preferiu. Só vocês terem ideia, essa sala, que é a maior do curso, é o auditório do curso, ela está lotada de manhã e lotada de noite. Então, lotada de noite com de manhã, estaria a gente sentando aqui no chão, né, disputando espaço. Mas você está vendo que o quórum do presencial está reduzido, o que a gente, de fato, deu essa opção. Até porque, e aí eu queria chamar a atenção disso, como o curso é 2 em 1, lembra disso, né? Como o curso é presencial, mas vocês que são do presencial, desculpem, têm acesso ao curso gravado e também às aulas online, eu tenho certeza que a grande maioria está vendo de casa agora, ao vivo com a gente. Então, já fica também a experiência, né, para cada um. Se no dia você tiver qualquer tipo de interesse ou necessidade e não puder vir ao presencial, não se preocupe. Você pode ver ao vivo de casa, eu sei que muitos estão ao vivo agora, ou então também você pode ver depois a aula gravada. Então a gente vai fazer uma aula aqui até meio-dia, quase meio-dia agora de manhã. Sábado tem horário especial, né, para a gente ter um volume maior de aprendizado. E aí o que vai acontecer? A gente vai, logo depois, disponibilizar essas aulas gravadas também. Então, prejuízo zero, tá? Que bom que vocês vieram, não fico aqui eu sozinho, né? Uma vez teve greve quando teve uma greve aqui na Bahia de polícia, da polícia em geral, chamada polícia, os policiais, eu dei aula, tinha um aluno só na sala de aula, entendeu? Uma pessoa só se arriscou na rua. E eu vim dar porque tinha que ter aula, não podia parar o curso, né, por conta da greve. Enfim, veja que está meio alto, meio, né, um eco aí também, Gilmar, dá uma ajudada para a gente aí. Então, pessoal, vamos lá. Que bom que vocês vieram, né? Repetindo, não foi um desconvite para vir, você entendeu, né? Foi um excesso de preocupação, uma cautela com vocês, mas que bom. Também, por outro lado, graças a Deus também, deu uma trégua à chuva, né? Já está mais tranquilo. E é bom também que aqui na Bahia a gente tira os casacos, né? Esses bonitos que só usam em São Paulo. Não, você fica, aqui na Bahia assim, como é muito calor o tempo todo,
você fica rezando para ter uma chuva, né? Que aí você pega o meu blazer ali também, todo bonito. Eu nunca uso. Hoje eu estou usando, né? Com aquele cheiro de naftalina, está guardado ali 8 anos. Mas hoje é dia de aproveitar para usar o meu casaco, né? Marcão está aqui com o de couro que está efetivamente bacana. Tudo bem, então? Está sentindo aí meio, não sei, meio um eco, ó, tá vendo? Uma coisa assim de eco. Meus amigos, peguem um pouquinho só, bem sutil. Peguem seus cadernos, por gentileza. Peguem seus cadernos. Tá bom aí, Gilmar? Pronto. Acho que é por aí. É bem sutil, né? Obrigado, viu? Aquelas fotos que você costuma tirar bacana da aula da pós. Assim que se der um quórumzinho, às 9h30, você tira e manda lá para nossa amiga. Obrigado, viu, Gilmarzão? Hoje começou um ciclo de pós-graduação, aula magna, sobre lei anticrime. É fantástica a aula. E aí, claro que é um aspecto mais, né, enfim, jurisprudencial e tal. 2 palestrantes. Dr. Rafson, que é chefe da Defensoria Pública da Bahia, e Vladimir Aras, meu primo, está se vendo pelo Aras, não é o Augusto Aras, que é o PGR. O Vladimir Aras, que é outro primo meu, que é procurador regional da República, que também vem fazer essa aula lá. Então, não se preocupe não, que quando vocês estiverem... Que aqui é uma escada, né? Primeira fase é uma escola e uma escada. Primeira fase, segunda fase, pós-graduação. Então, todo mundo vai. Está lotado, mesmo com o mesmo desconvite, né, em relação à questão da chuva, lotou a sala, está até com teletransmissão da aula que está sendo feita aqui também. Tá certo? Pessoal, primeiro tema nosso, a gente já viu aqui no curso, eu digo primeira fase, é o tema de bens públicos, né? Então, para a gente ter uma sequência, os amigos de delegado também, confirmou, Mike, delegado? Também tem a mesma sequência. A gente tem agora o tema de responsabilidade extracontratual do Estado. Então, por gentileza, peguem seus cadernos. Nosso assunto de hoje, anota aí por gentileza, ó, pessoal, responsabilidade extracontratual, responsabilidade extracontratual do Estado. Quando você colocar Estado, pessoal, bota um asterisco aqui, porque na verdade vocês vão ver comigo, não é apenas o Estado enquanto, né, pessoa jurídica, é um conceito mais amplo, mas eu começo com essa expressão genérica, Estado. União, Estado, Distrito Federal e municípios também. Basicamente isso. Bom, vocês já conhecem minha metodologia, pessoal, não é para ficar copiando tudo, e a gente vai bater um papo, eu vou explicando o assunto, quando for importante, por gentileza, anote aí, não é assim? E nesse contexto, pessoal, a gente vai avançando com o assunto. E com certeza os gráficos, né? Quando eu fizer um desenho aqui, qual é o pedido? Faça o desenho também no seu caderno, lembrando que você tem material de apoio, questões, tudo isso, use, né, e abuse, para você ter uma qualificação cada vez maior na sua atuação profissional. Bom, pessoal, primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos amigos, é que esse tema, o tema de hoje, envolve a responsabilidade extracontratual. Olha que coisa interessante, não é para copiar isso não, dá atenção que é fácil, nem é questão de prova, tenha atenção que é fácil. Existe responsabilidade contratual. Naturalmente, quando o vínculo entre as partes decorre de um contrato administrativo. O Estado contrata a empresa para fazer um prédio. A empresa faz o prédio e não coloca a rampa de acesso para os deficientes. Quem é que responde? A empresa. Isso é responsabilidade contratual. Lógico, decorreu de um contrato. Pessoal, todas as vezes que o Estado tiver que responder, que dá uma resposta, que indenizar algo que não decorre de um contrato, estamos diante da grande massa, que é a chamada responsabilidade extracontratual. Então, efetivamente, a regra acaba sendo extracontratual e a exceção do volume de atuação que o poder público tem, de modo geral, é a responsabilidade contratual. Bacana? Não é à toa que esse mesmo nome, responsabilidade extracontratual, é utilizado de forma sinônima, com outras 3 expressões. Anote por gentileza, ó, na prova de vocês, pode ser chamado de responsabilidade civil. Então, na prova de vocês, observe, pode ser chamado de responsabilidade civil do Estado, responsabilidade, pessoal, patrimonial,
e também responsabilidade aquiliana. Então, existe, né, efetivamente, dentro desse contexto, dentro desse tema, expressões sinônimas, tá? Então, pessoal, na prova de vocês, aliás, na nossa prova, estamos sempre juntos, ele pode falar assim, acerca da responsabilidade patrimonial do Estado, acerca da responsabilidade, lembre de Aquiles, calcanhar de Aquiles, né? Aquiliana do Estado, responda assertivas abaixo, percebe? Então, tudo isso quer dizer a mesma coisa, extracontratual, civil, patrimonial e aquiliana do Estado. Bacana? Então, o contexto é esse aí. E outra coisa também, que acaba sendo um pouco de curiosidade, um pouco aí de excesso de cautela, sempre bom, claro, para cuidar bem de vocês, é que até o século XVIII, pessoal, o mundo não conhecia responsabilidade do Estado, tá? Aquelas regras, você conhece, os estados absolutistas, os monarcas, você acha que monarca vai responder alguma coisa? Então, mas só aquelas regras do letar semoar, não é assim? O Estado sou eu, a coroa nunca erra, enfim, tudo isso na mesma linha, dizer, olha, o Estado não responde, tá? E essa modificação, porque hoje o Estado responde, você sabe disso, essa modificação de entendimento, ela surgiu com um caso célebre, um caso conhecido, chamado, pessoal, caso Blanco. Anote assim, caso Blanco, no seu caderno, bote um asterisco, eu vou chamar a atenção dele para vocês também, é tipo branco de Cebolinha, né? Da Turma da Mônica, né? Então, efetivamente, Blanco, caso Blanco. E o caso Blanco, né, ele é um marco histórico, pessoal, da transformação da irresponsabilidade para o tema de responsabilidade do Estado, entendeu? Os amigos que estudam direito constitucional, né, a gente vai ter aqui as aulas depois de direito constitucional com vocês também. Em direito constitucional, pessoal, tem um caso conhecido, Marshall versus Madison, lembra? Em relação ao controle de constitucionalidade, né? Em direito administrativo, poucas vezes tem casos conhecidos. Um deles é esse, o chamado caso Blanco, é um caso histórico. O que aconteceu lá foi o seguinte, na França, uma menina chamada, não precisa copiar isso não, com certeza, mas na França, uma menina chamada Agnes Blanco, ela foi atropelada por um carro do governo francês. Aí a família moveu uma ação indenizatória. Prevalecia que regra, antigamente, da irresponsabilidade, que era também do Código de Napoleão. Resultado, em função desse julgamento, que foi até a corte francesa, o nosso Supremo Tribunal Federal mudou-se por um voto só, você crê nisso? Um único voto de entendimento. E aí passou a ter a ideia de responsabilidade do Estado. Então, aquilo que era, né, uma irresponsabilidade, percebe? Aí aconteceu a modificação jurisprudencial para prever que o Estado responde. Hoje, pessoal, os Estados ocidentais, e aí quase que invariavelmente, todos os estados abarcam teoria da responsabilidade. Então, o grande lance é, o direito administrativo passou 18 séculos, né, 18 séculos, para compreender a tese da responsabilidade. Porque até então, no caso Blanco, prevalecia o quê? A irresponsabilidade do Estado. L'état c'est moi, o Estado sou eu mando, desmando, não respondo pelo que eu faço e por aí vai. Bacana? Muito bem. Aí, pessoal, como a gente, veja agora que interessante isso, como a gente demorou, a gente em direito administrativo, 18 séculos para compreender uma tese que já era prevista desde antes de Roma no direito privado, né, a ideia da responsabilidade, foi que nós fizemos de uma forma extremamente cômoda. Nós aproveitamos a teoria que já existia do direito civil e aplicamos isso para o direito administrativo. Então, se vocês lembrarem comigo, antes de fazer aqui observações no quadro, o direito civil prevê 2 tipos de responsabilidade, né? Pode ser subjetiva ou objetiva, lembra disso? Relação de consumo, como é que responde o fornecedor, o fabricante, etc., o vendedor, de forma o quê? Objetiva. Pois é, então o direito civil, veja bem, ele já previa 2 tipos de responsabilidade. Aí ficou fácil para a gente. A gente pega, comodamente, a teoria do direito privado e adapta para o direito administrativo.
Então, para você entender isso com convicção, eu prefiro que você, primeiro, né, agora, lembre comigo a teoria do direito privado, para poder aplicar isso para o direito administrativo, tá bom? Então, pessoal, no seu caderno, e aí eu queria fazer uma proposta de mais um desenho, você centraliza aí, ó, a partir desse espaço que está sobrando, e coloca o seguinte, ó, existem, observe, 2 tipos de responsabilidade. Bora fazer melhor? Vamos fazer melhor, que eu vi uns cadernos aqui já meio poluídos. Bora fazer melhor? Deixe de casquinhagem com o caderno. Essa folha aí, pessoal, eu pago, relaxa. Dinheiro pouco eu tenho muito. Bacana? Mude a página, deite o caderno e faça um papel paisagem e faça o esquema comigo. Muito melhor. Então, vire a página aí e faça um esquema comigo. Você vai ver que vai valer a pena. Ó, pessoal, o direito privado, primeiro, revisão de direito civil, tá? Eu vou até combinar com Fernanda Barreto, nossa grande Fernandinha, vocês conheceram aqui, fantástica, né? Um nobre, né? Vou falar com ela para ela até poupar a aula dela de responsabilidade, porque a gente acaba vendo a aula de direito civil junto com o direito administrativo, na chamada interdisciplinariedade. Pessoal, os amigos de concurso, os amigos da OAB, as provas fazem isso. O que é isso? É cobrar dentro de direito administrativo uma noção de direito civil, dentro de direito do trabalho uma noção de empresarial. Pode ou não pode? O tempo inteiro. Pessoal, desconsideração da pessoa jurídica, que é utilizado há anos em processo de trabalho, se está para execução, é um instituto de que matéria? Empresarial. E vice-versa. Então, por isso que o curso se propõe sempre a lhe dar uma visão sistemática, porque você conhece os assuntos todos, basta apenas ali fazer uma mera aplicação. Então, voltando para cá, veja, o direito civil, ele já concebeu 2 tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade chamada subjetiva, e outra, pessoal, que é a chamada responsabilidade objetiva. Então, existe a responsabilidade subjetiva e existe a responsabilidade objetiva. Bom, eu gosto muito, mas muito mesmo, de estudar esse assunto como se fosse, pessoal, uma equação matemática. Então, matematicamente, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter que, tanto a subjetiva quanto a objetiva, ela tem elementos de constituição. Então, vamos lembrar comigo o seguinte, vá anotando junto comigo e percebendo que você sabe o assunto e agora está, ou, enfim, relembrando, aprendendo, ou focando agora na nossa prova, nosso objetivo principal a partir daqui. Olha, para ter responsabilidade subjetiva, é preciso, meus amigos, que haja um fato, um acontecimento. Isso é um fato. Além do fato, é preciso também a presença, anote por gentileza, do chamado, pessoal, elemento subjetivo. Elemento subjetivo. Que vem do sujeito, né? Elemento subjetivo. Que você sabe, pessoal, o elemento subjetivo ó, é a culpa em sentido amplo, que envolve tanto o dolo, quanto a culpa em sentido estrito senso, né? Então, o elemento subjetivo, a culpa, em sentido amplo, eu repito, que envolve o dolo, aí todo mundo lembra a diferença, em direito é muito, né, a gente conhece muito isso, o dolo é a vontade do resultado, e a culpa, estrito senso, quem lembra? Em sentido estrito senso, negligência, imprudência e imperícia. Parabéns. Por que eu fiz esse parêntese aqui, essa pausa aqui agora? Na prova, não espere, embora digam com frequência, não espere que venha culpa ou dolo. Se vier culpa, apenas culpa, é culpa em sentido amplo, que está envolvendo dolo e a culpa em sentido estrito. Negligência, imprudência ou imperícia. Pessoal, seja dolo, seja negligência, imprudência ou imperícia, isso é elemento subjetivo. É ou não é? Então, o elemento do sujeito, por isso que o nome, olha só, é responsabilidade
subjetiva, porque precisa do elemento do sujeito. Que elemento é esse, então, de novo? O dolo ou a culpa. Bom, naturalmente, ou a culpa genérica, o dolo e a culpa em sentido estrito senso, SS, eu botei por isso, estrito senso, negligência, imprudência ou imperícia também. Bacana? Agora veja só, pessoal, para a matemática funcionar, não basta ter o fato acrescido do elemento subjetivo. É preciso, ó, a setinha, pessoal, quer dizer, ó para cá, ó, é preciso que tenha nexo de, isso, muito bem, nexo de causalidade, é o nexo causal, né, pessoal? Então, olha que interessante, é preciso que tenha também o nexo de causalidade com o dano, com o prejuízo. E aí, sim, a consequência disso será o quê? O dever de reparar, o dever de ressarcir, o dever de indenizar. Então, repetindo, pessoal, essa setinha preta aqui, ó, essa setinha preta, quer dizer nexo de causalidade. Então, repetindo, como se fosse uma equação matemática, para que você tenha incidência da responsabilidade subjetiva, é preciso que haja o fato, a presença do elemento subjetivo. E aí me ajudem, você em casa também, o nexo de causalidade com o dano e, consequentemente, aí sim, resultado matemático igual a dever de ressarcir, dever de reparar, dever de indenizar. Em direito administrativo, pessoal, não há diferença técnica entre ressarcimento, indenização, reparação, tudo a mesma coisa, tá? Agora, a resposta é feita como? Em dinheiro. É ou não é? É. A resposta é feita justamente em dinheiro. Bom, agora, pessoal, veja bem, no direito civil, no direito privado, a regra é a responsabilidade subjetiva, né? Lá, Fernandinha, acaba lhe chamando a atenção, o artigo 927 do Código Civil. Responsabilidade é subjetiva, só quem comete ato ilícito. Mas não estamos no direito civil, né? Estamos lembrando o direito civil para chegar no direito administrativo. Bom, e o direito privado, o direito civil, ele já tinha evoluído para prever também um outro tipo de responsabilidade, que é então responsabilidade objetiva, né? Então, o próprio direito privado diz, não, existe outra forma aqui de responder, de forma então o que? Objetiva. Pessoal, para ter a responsabilidade objetiva, olha que interessante, a equação matemática muda sensivelmente. Veja bem, lembra que na subjetiva tem que ter o fato, mais o elemento subjetivo e o nexo com o dano? Pessoal, na objetiva, olha que interessante, basta que você tenha um fato. Um único fato, olha quem apareceu de novo, a setinha, que quer dizer o que é a setinha aqui? Tem que ter nexo de causalidade com o dano, e a consequência disso vai ser o quê? O dever de ressarcir, o dever de indenizar, não é isso? O dever de reparar. Beleza? O dever de ressarcir, o dever de indenizar e o dever de reparar. Então, meus amigos queridos, veja bem, quando você pensa nesse tema, né, de responsabilidade, a objetiva veio também prevista no direito civil. Aliás, eu falei aqui, quero repetir, relação de consumo, como é que responde o fabricante, fornecedor, de forma o quê? Objetiva. Pessoal, observe agora, quero que você entenda isso, desaparece exatamente o quê? O elemento subjetivo. Não importa dolo nem culpa, não importa culpa em sentido amplo. Existiu fato? Existiu. Houve nexo de causalidade com o dano? Houve. Consequência, então, é o quê? O dever de reparar. Você compra um freezer, aconteceu comigo, inclusive, para usar no Réveillon, na sua casa, com seus convidados, e aí, enfim, no dia 30, o freezer é entregue, você liga o freezer, simplesmente já comprou bebida e tudo mais para a festa, o freezer não funciona, não gela. Pessoal, lhe causa um dano? Causa um prejuízo, né? Aluga freezer de alguém, pega a caixa de isopor, compra gelo, carrega gelo, chama a gente, gasta dinheiro. Muito bem. Aí a pergunta é, para o indivíduo numa condição como essa, ter o direito à indenização, ele tem que provar, por exemplo, que houve dolo ou culpa da empresa que vendeu o freezer?
Pessoal, não precisa. Basta o quê? Fato. Comprei um freezer e não funcionou. Gerou dano, gerou. Direito a quê? A indenização. A gente sabe muito bem disso. Até porque o Código do Consumidor, a gente sabe muito bem, ele, de fato, né, colou no direito brasileiro. Só para também fazer um registro, o Código de Defesa do Consumidor foi projeto de autoria aqui do deputado Joaci Góes, que é naturalmente, né, enfim, da Academia de Letras, ele é um jurista, enfim, é uma pessoa diferenciada, como chama a expressão muito comum, enfim, é um professor muito querido, e ele, intelectual, exatamente, estava buscando a palavra, o colega me lembrou. Então, ele é intelectual, um dos intelectuais aqui da Bahia, e foi ele que fez o Código do Consumidor. Né? Então, bacana isso, porque foi uma lei que pegou, né? Ninguém duvida hoje que é objetivo. E outra coisa, não só objetiva, é solidária também. É ou não é solidária? Você pode acionar quem? A empresa que fabricou, a que transportou, né? E também a que vendeu, na verdade, de forma solidária. Nem é subsidiária, é solidária. Então, existe, né, eu repito, todo esse tipo aí de atribuição. Bom, pessoal, isso é uma breve lembrança do direito civil. E aí, repito mais uma vez, no direito civil, a regra é a responsabilidade subjetiva e se adota, se reconhece responsabilidade objetiva. Bacana? Pronto. Como é que a gente agora vai transformar isso para o direito administrativo? Vamos lá, pessoal. Não precisa copiar não, viu? Só entenda. No direito administrativo, ó a faculdade, se falei o quê? No direito, não é assim? Esquece isso. No direito administrativo, agora vem, pessoal, a regra é a responsabilidade objetiva do Estado. E se você tiver outra cor de caneta, você completa agora o seu desenho comigo. Veja bem, então, no nossa matéria, em nosso campo, a regra é a responsabilidade objetiva do Estado. Bacana? E essa regra, anotem por gentileza, é prevista, pessoal, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, vírgula, combinado com o artigo, pessoal, 41 do Código Civil. Então, não tem pressa, eu repito aqui, no direito administrativo, a regra é a responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º, né, da CRFB, e efetivamente, pessoal, com o artigo 41 do Código Civil.